Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 10, que será ministrada no dia 8 de junho de 2025. 8 de junho é o dia de Pentecostes. A revista dos adultos, essa é a lição que nós estamos estudando. Hoje é a lição 10, o primeiro tópico da lição. Convido os irmãos, quando for assistir o tópico 1, assistir depois o tópico 2, o tópico 3, para que você possa acompanhar toda a lição. Eu tenho dividido os vídeos para que fique mais didático, menos cansativo. E assim a gente consegue dar conta, de acompanhando os estudos. A lição 10 tem como título A Promessa do Espírito Santo. Essa lição, irmãos, ela é um estudo de paracletologia ou pneumatologia. Paracletologia ou pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Parácletos é o Consolador. Pará é uma preposição que pode significar ao lado, perto. E cleto está relacionado com o verbo kaleo, chamado, chamar. Então, é o chamado para ficar perto, é o chamado para ficar ao lado, é o consolador. Quando uma pessoa está te consolando, ela está ao seu lado, né? Então, paracletologia tem essa ideia de estar ao lado, chamado para ficar ao lado. Ou pneumatologia. Pneuma pode ser vento ou espírito. Na óptica cristã, pneuma é traduzido por espírito. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Essa lição é uma lição relacionada com a pneumatologia ou paracletologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Texto áureo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Leitura diária. As referências estão na revista. Na segunda, Jesus garante que enviará o Consolador, o Espírito Santo. Na terça, o Espírito Santo habita em nós e nos purifica. Na quarta, a capacidade vivificante do Espírito Santo. Na quinta, o Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. Na sexta, a promessa de receber poder por meio do Espírito. E no sábado, o maravilhoso derramamento do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, João capítulo 14, versículos 16 a 18. E depois o versículo 26, João 16, versículos 7, 8 e 13, e depois João 20, versículos 21 e 22. O texto bíblico diz assim, João 14, 6, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo aqui é a humanidade, não é? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Os irmãos às vezes podem se deparar com uma expressão assim, o Espírito de verdade. Mas a Bíblia diz
que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Existe diferença aí, irmãos. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade e não o Espírito de verdade. Amém? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse dá aí é o de mais o artigo definido a, né? É o Espírito da verdade. João 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Plano de aula, introdução. Aqui é um comentário do professor, tá? Aí nós vamos trazer esse comentário até uma oportunidade, porque enriquece muito o conteúdo da revista. Introdução. Na aula desta semana, iremos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos. Não é por acaso que ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confortou os seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como consolador e guia. Assim sendo, nosso objetivo nesta lição é analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos, para que estes cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Objetivos da lição do item 1 que nós vamos estudar hoje: analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Item 2: investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Para que estes cumpram, ou seja, a fim de que estes cumpram. Esse para aqui pode ser substituído por a fim de. Isso é uma finalidade, é um objetivo. O Espírito Santo, ele habita nos discípulos, ele habita em nós, e nós com o objetivo de que nós cumpramos a vontade de Deus. Número 3, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Motivação. A promessa do Espírito não se restringe apenas aos discípulos do passado, mas é uma realidade que está ao alcance de cada crente nos dias de hoje. Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, pois ele nos habilita a enfrentar os desafios espirituais, a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que exalte a Deus. Dessa forma, somos chamados a abrir os nossos corações para a ação do Espírito e o seu poder transformador. Eu vou deixar aqui 3 perguntas que o comentarista trouxe para reflexão. Aí você pode ver na descrição do vídeo. O que representa ter o Espírito Santo como consolador nas nossas vidas diárias? O que significa ser morada do Espírito Santo? Quais são as mudanças na nossa vida ao receber o batismo no Espírito Santo? Então, aqui são 3 reflexões que a gente pode fazer ao ler ali a descrição do vídeo. Amém? Conclusão da lição, aplicação. O Espírito Santo orienta-nos e consola-nos, além de nos dotar de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do Espírito Santo. Aqui vamos ver se a gente faz essa reflexão rapidinho aqui, irmãos. O que representa ter o Espírito Santo como consolador em nossas vidas diárias?
O que representa, né? Nós temos a presença do Espírito Santo conosco em todos os momentos de nossa vida, nos guiando, nos orientando, representa a presença de Deus em nós, representa Ele nos capacitando, nos dando a direção, Ele mostrando o caminho, nos dando discernimento, nos dando poder para testemunhar, sabedoria para levar a palavra de Deus, para termos uma vida que agrade a Deus. Representa a importância de ser conduzido por Ele. O que significa ser morada do Espírito Santo? O privilégio, né, irmãos? O privilégio de... Quem de nós é digno de que o Espírito Santo esteja em nós, não é? Mas é um privilégio termos o Espírito Santo conosco. E como eu falei, ele habita em nós e ele nos ajuda nas atividades diárias, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá força na dificuldade, nos dá entendimento na palavra, nos capacita para pregar, para testemunhar, para dar um bom testemunho, para produzir o fruto do Espírito. Quais são as mudanças na nossa vida ao receber o batismo no Espírito Santo? Quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo na vida dela. E o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que a pessoa tem, e ali ela recebe, né, os dons espirituais, recebe algum dom espiritual, que nós vamos ler no decorrer da lição. Então, são mudanças que cada pessoa vai ter pessoalmente, né? Pessoalmente, há experiências que vão trazer mudanças para a vida dela. A experiência que eu tive não é a experiência que você teve. Não existe uma cartilha, né? Deus vai trabalhar assim. Deus ele vai trabalhar de diversas formas de acordo com cada um, né? Porque ele conhece a estrutura de cada um, conhece quem é cada um, e aí ele vai agir de acordo com cada servo seu, com cada servo seu, né? Cada servo e cada serva, né? Então eu acho que as mudanças é que a gente principalmente tem poder para testemunhar. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Uma vez eu aprendi, e eu corroboro com esse aprendizado. Definição do batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, poder para falar de Jesus, pregar nas praças, nos hospitais, na rua, distribuir folheto, fazer visita, levar a palavra de Deus, dar poder para testemunhar. Esse é que é interessante, é o conceito mais interessante do batismo do Espírito Santo, é o poder para testemunhar de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. E claro, né, com esse batismo, com o batismo com o Espírito Santo, você vai ter os dons espirituais, que nós também vamos aqui, no decorrer da lição, né, dos tópicos, nós vamos discorrer sobre esse assunto. Comentário, palavra-chave, Espírito, agora é a revista dos alunos. Introdução. Nesta lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, ele é capacitador. Quando a pessoa recebe Jesus em sua vida, ela recebe a ação regeneradora do Espírito Santo. Aquela pessoa recebe o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai.
Item 1, a promessa do Pai. 1.1, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. 1.2. O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Aqui, irmãos, a palavra paráclitos. Pará é uma preposição, é um termo do grego, pará, que significa ao lado, perto. E kletos aqui no caso seria chamado. Então paráclitos é aquele chamado para ficar perto, é aquele chamado para ficar ao lado. Quem é o Paráclitos? É o Espírito Santo. Ele foi chamado para ficar ao nosso lado, para ficar conosco. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que te consola no momento que precisa ser consolado, aquele que te consola, ele é o Paráclitos. Geralmente ele está perto, né? Ele está do seu lado ali te consolando. Essa é a ideia. Então, aqui outra consideração é esse termo allos. Esse termo allos no grego significa outro. E héteros, que a gente fala hétero, significa outro também, mas só que é o outro diferente. Quando você fala hétero, igual aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui, a caneta e o lápis. Um e o outro. Esse aqui é o hétero, é o héteros, é o diferente. Por quê? Porque não é da mesma natureza. Agora, se eu tivesse aqui duas canetas azuis, seria o alus, porque seria o outro da mesma natureza. Então, o que está dizendo aqui? No texto bíblico, isso é uma perspectiva cristã, né? Mas uma análise cristã aqui desse termo. Quando Jesus disse outro consolador, ele usou o termo allos, que significa outro da mesma espécie. Ou seja, o Espírito Santo tem a mesma espécie, a mesma natureza de Jesus. Então, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus também. Então, essa é muito interessante, essa análise, né? Tem um termo aqui, eu pesquisei, eu me deparei com esse termo aqui, ele se chama axioma da igualdade, ou lei da transitividade da igualdade, que diz assim: se duas coisas são iguais a uma terceira, então todas elas são iguais, né? Então, se Jesus disse que ele é Deus, que ele é igual a Deus, e se o Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus, que é Deus, então o Espírito Santo é Deus também. Entendeu? Jesus é Deus. Ele se identifica como Deus, ele é Deus, Deus Pai e Deus Filho.
Mas Jesus também tem a mesma natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo também tem a divindade. O Espírito Santo é Deus. Então, se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus, e se Deus é Deus, então o Espírito Santo e Deus é Deus. Entendeu? Então, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu achei interessante essa aplicação porque isso mostra, né? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Quer dizer, Jesus ele se identifica com o Pai. E agora ele coloca o Espírito Santo no mesmo nível dele. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador com a mesma natureza minha. Então, nós estudamos no estudo sobre a Trindade Divina que não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe hierarquia entre as pessoas. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os irmãos entenderam essa questão aqui do axioma da igualdade, ou lei da transitividade da igualdade? Porque aqui diz assim, se A é igual a B e se B é igual a C, então A é igual a B. Né? Se Jesus é igual a Deus e se Jesus é igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo é igual a Deus. Então existe a mesma natureza nos três, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Número 3, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos presente em João, em João 14:18, é orfanós. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13:33. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, o nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Sinopse 1. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Assim, irmãos, nós terminamos o item 1. Estou vendo se tem mais alguma anotação aqui. Não tem não. Nada que tenha que ser comentado agora. Assim nós terminamos o item 1 dessa lição. Eu vou deixar os comentários aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar. E compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que desejam estudar a palavra de Deus. Compartilhe também com os irmãos que estão estudando essa revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.